Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O Dia das Mães é comemorado amanhã, mas nesse momento não temos como não lembrar de que o mês de abril, que acabou de terminar, foi o mais mortal em nosso país até agora, desde o início da pandemia. Foram mais de 82 mil desencarnados pelo Covid, ou seja, milhares de famílias se despediram dos seus parentes. E quantas mães ficaram chorando pela perda, ou filhos chorando também pelas mães que se foram. O que podemos trazer de reflexões construtivas para os nossos espíritos eternos com essa realidade? Antes de conversarmos sobre este tema, nós vamos sintonizar com os nossos benfeitores através da prece de Chico Xavier. Dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderíeis frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda, capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Abril foi o mês mais mortal no Brasil desde o início da pandemia. Foram mais de 82 mil mortes causadas pelo Covid, ou seja, mais de 80 mil famílias se despediram dos seus parentes. E ultrapassamos a marca total de 415 mil mortos até agora. Nesses números, podemos imaginar que muitas mães ficaram chorando pela perda de seus filhos, maridos, netos, e, igualmente, filhos e filhas ficaram chorando pela perda das mães e das avós que se foram. Se somos conscientes de que nada acontece sem a permissão de Deus e de que, portanto, tudo tem uma finalidade útil para o nosso aprendizado e para o aprimoramento dos nossos espíritos eternos, então o que podemos trazer de reflexões construtivas diante dessa realidade? A nossa primeira reação pode ser buscar forças na prece, seja uma prece em nome de todos os que sofreram essas perdas, como também pelas perdas que nós mesmos tenhamos passado.
São tantos lares que nesse Dia das Mães podem estar sofrendo muito nesse exato momento, querendo esquecer essa data que deveria ser festiva. Ao mesmo tempo, temos que valorizar e agradecer o fato de que nós estamos encarnados e de que por isso mesmo temos que aproveitar o nosso tempo tão valioso para cultivar bons sentimentos de gratidão e amor a Deus, cultivar a fraternidade para com todos os nossos semelhantes, cultivar a empatia com a dor do outro, enfim, de que possamos ser úteis no que for possível sempre. Quando nós lembramos da proximidade do Dia das Mães e de quantos podem estar sofrendo agora, tantas crianças, inclusive, que tenham perdido mães ou avós, nós temos que valorizar ao máximo se temos as nossas mães encarnadas, aproveitando essa data para demonstrar a elas toda a nossa gratidão. Superar desentendimentos passageiros, deixar de lado qualquer impaciência ou qualquer intolerância. O sentimento de amor que une mães e filhos é algo realmente especial, até mesmo nos casos onde ainda haja algum desequilíbrio ou alguma mágoa a ser acertada. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte na questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. E quantas vezes mesmo nós vemos na obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que mães desencarnadas esquecem de si mesmas e intercedem pelo bem dos seus filhos, lutam e trabalham para ajudá-los a vencer na encarnação. E Kardec pergunta também, no Livro dos Espíritos, sobre casos onde parece não haver todo esse amor maternal, o que pode também nos ajudar a entender situações chocantes que às vezes vemos, como mães que maltratam os próprios filhos ou parecem não ter toda essa dedicação que se espera normalmente. Na questão 891, ele pergunta sobre isso. Ele diz assim: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os próprios filhos e não raro desde a infância destes? E os espíritos explicam. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu de ter sido um mau pai, ou uma mãe perversa, ou um mau filho noutra existência. Então nós vemos aqui nessa explicação que são situações de reajuste do passado, problemas que aparecem agora para serem resolvidos com amor e com perdão, mas que sem dúvida são grandes desafios para aqueles espíritos envolvidos, mas que se eles vencerem e souberem se entender através do amor mútuo, vão triunfar nessa encarnação. E na questão 892, Kardec pergunta assim: e quando os filhos causam desgosto aos pais, não têm esses uma desculpa para o fato de não lhes dispensarem a ternura do que os fariam objeto em caso contrário? E os espíritos esclarecem o seguinte: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, nós vemos nessa explicação que é um aprendizado importante para que o pai e a mãe aprendam a ser cada vez pais mais atentos. Portanto, nesse momento, diante da dor que a sociedade humana experimenta agora com tantas perdas e da compreensão que temos sobre o papel das mães na vida de todos nós e da importância de honrarmos nossos pais e nossas mães, como nos pediu o Mestre Jesus,
façamos um Dia das Mães diferente, tentando aproveitar para vivenciar e colocar em prática todo o amor e a gratidão que possamos expressar. Se você tem a sua mãe encarnada, aproveite para abrir o seu coração e conviver em harmonia, pois esse será, sem dúvida, o melhor presente para ela. E se você não tem mais a sua mãe por perto, vamos lembrar que a vida é eterna, que a separação é temporária e fazer uma prece de profunda gratidão, desejando toda a felicidade e toda a paz para o seu espírito. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje falaremos sobre prosperidade. O que é prosperidade? Se buscarmos no dicionário, encontraremos as seguintes definições para a prosperidade: abundância, fartura, grande produção de bens e alimentos, acúmulo de bens materiais, fortuna, riqueza, enfim. Trata-se de uma visão, uma definição
materialista, uma vez que se fundamenta em tudo que pode ser visto, tocado e que se pode atribuir valor, e de preferência valor monetário. Entretanto, essa definição ela é muito simplista quando queremos nos referir ao homem, ao ser humano completo, corpo e espírito. E estendemos essa definição para este ser completo que somos nós, a condição de eternidade, ou seja, sem limitação de tempo ou espaço. É comum em diversas sociedades se associar prosperidade com o nível de felicidade do indivíduo. Infelizmente, para muitos, a conta bancária, ela ainda é relevante em algumas culturas. Mas Emmanuel, no livro Estude Viva, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, discorre sobre o tema numa lição intitulada Tua Prosperidade. Diz o mentor: tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa ou dos teus bens. De fato, se nós observarmos quantos prósperos há no mundo que se apresentam como míseros coitados, pobres de valores morais enriquecedores, desprovidos de amizade sincera e desprendida, carentes de amor desinteressado e valores reais alcançados à custa de abnegação, entendimento e dedicação ao próximo. É muito comum. Segundo o mentor, a prosperidade se compõe das experiências que juntamos de alma tolhida pelas incompreensões. A prosperidade, continua ele, forma-se dos conhecimentos nobilitantes que juntamos, que amealhamos, que conquistamos pelo estudo perseverante que nos capacita a minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos à retaguarda. A prosperidade ergue-se nas migalhas de tempo que soubermos extrair das obrigações retamente cumpridas, para que não nos falte a oportunidade de trabalhar no amparo dos menos felizes. A nossa prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificamos a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimimos a crueldade, nos atos de humildade também com que desarmamos a delinquência. E Emmanuel finaliza: reparte com o teu próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita dos tesouros do coração. Desta forma, amigos e amigas, prosperidade integral é, acima de tudo, a soma de atributos que conquistamos e, ao mesmo tempo, distribuímos em abundância aos nossos semelhantes e a todas as criaturas de Deus. Dar e receber. Receber e dar. Essa é a fórmula da prosperidade verdadeira. Até o próximo encontro. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito da verdadeira propriedade e vamos ver a instrução do Espírito Pascal, dada em Genebra em 1860, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Instruções dos Espíritos, item 9. Orienta-nos então o Espírito Pascal a respeito da verdadeira propriedade. Dizer, o homem só possui em plena propriedade aquilo que consegue levar deste mundo, ao desencarnar. Aquilo que ele encontra ao chegar e deixa ao partir, somente usufrui enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é que ele possui então? Nada do que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma, ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, aquilo que ninguém lhe pode arrebatar, somente aquilo que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, pois daquilo que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, organiza sua bagagem de objetos utilizáveis naquele país e não se preocupa em levar os objetos que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo aquilo de que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, um bom alojamento é dado, se o pode pagar. Ao outro, de parcos recursos, dá-se um alojamento menos agradável. Quem não tem nada vai dormir sobre a palha do chão. O mesmo sucede ao homem quando de sua chegada no mundo dos espíritos, ou seja, depende dos seus haveres o lugar onde ficará. Não será, todavia, com o seu ouro que ele pagará pelo lugar. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios, mas aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as felicidades. E conclui o Espírito Pascal: és pobre dessas qualidades? Vai para um dos lugares da última categoria, onde serás tratado de acordo com os teus haveres.
Convidamos a todos os amigos e amigas para refletirmos com profundidade sobre esses ensinamentos do Espírito Pascal, pois todos os bens da terra pertencem a Deus, que os confere aos encarnados de acordo com a sua vontade e o merecimento de cada um. E mais, todos nós somente somos usufrutuário destes bens, porém somos também os administradores íntegros e inteligentes ou displicentes desses bens, dos quais deveremos prestar contas ao retornarmos à vida espiritual. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Desejamos a todos um excelente Dia das Mães e até a semana que vem.